Tudo bem, moçada? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso módulo. Na verdade, é um módulo novo, né? O módulo 6. Eu ia falar, vocês estão aí quietinhos, aí juntei tudo. Então, vamos lá. Nós vamos falar do módulo 6, que trata do metabolismo energético. Então, o metabolismo energético ele vai ser dividido em dois momentos. A produção de matéria orgânica, energética, né? E a oxidação dessa matéria orgânica. Então, a produção é a fotossíntese e a quimiossíntese, e a oxidação vai ser a respiração celular ou a fermentação. Tá joia? Então, esse nosso encontro de hoje, ele é para a gente falar um pouquinho, né, desse mecanismo biológico tão lindo, né, tão fantástico, que é a fotossíntese. Tá joia? Vamos lá? Vamos. A gente colocou aí, né, um conceito bem tranquilo para você não ter dor de cabeça, para vocês, né, para ninguém ter dor de cabeça. E a gente diz o quê? Que a fotossíntese é um mecanismo realizado por seres clorofilados, beleza? Então, primeiro o cara tem que ter clorofila, né? Um pigmento que é capaz de captar energia luminosa. E a clorofila é top, né? E essa energia a célula vai usar, né? Esses seres irão usar para produzir matéria orgânica, que é, no caso, a glicose. Tá? É claro, né, que não é só energia e pá, vai virar matéria orgânica. Não, né? Precisa ter fonte de carbono, fonte de oxigênio, fonte de hidrogênio, né? Então, a gente tem o gás carbônico e a água que vão participar desse processo. Então, quando você aprendeu isso lá no seu primeiro ano, né, até no seu ensino fundamental, né, a gente faz uma abordagem bem superficial lá no fundamental e dá uma melhorada, né, no primeiro ano. A gente mostra para você que a fotossíntese é um mecanismo no qual o organismo pega a matéria inorgânica e converte a orgânica. Uma maneira bem simples, né, moçada? Então para produzir matéria orgânica, eu preciso de subsídios, né, matéria-prima para isso. Então, matéria-prima está aqui, ó, CO2 e água. Tá? E a energia que a célula vai usar para essa finalidade é a energia da luz. Quem vai captar isso? A clorofila. Joia? Aí, moçada, ó. O hidrogênio, ele tá aqui, ó. Beleza? A fonte de hidrogênio para a molécula de glicose na fotossíntese é a água. Tá? E aí, qual a vantagem, né, do organismo utilizar a água como fornecedor de hidrogênio para produzir a matéria orgânica? No final da história, além de oferecer hidrogênio, ainda haverá a produção do oxigênio molecular, beleza? Então, tá aqui o oxigênio molecular. Apagou, gente, peraí. O oxigênio molecular aqui, ó. Joia? E aí, qual a vantagem, né? A vantagem é que esse oxigênio é usado na respiração celular, beleza? Tudo bem? Quando a gente fala seres clorofilados, a gente não está se referindo especificamente a um organismo, né? Então, você tem células procariotas, que são as cianobactérias, que apresentam a clorofila disposta embaixo da membrana plasmática, né? Mas no citoplasma, porque como é uma célula procariota, não tem organela membranosa. E os seres eucariotas,
que vão ter essa clorofila acondicionada no interior de um plasto, ou plastídeo, que é uma organela, né, exclusiva de célula vegetal. E esse plastídeo, por ter clorofila, ele recebe o nome de cloroplasto, tá? É tipo assim, qual o nome da organela? Plasto, plastídeo. Qual é o apelido? Cloroplasto. Tudo bem? Vamos lá. Para ficar mais simples, né, a avaliação do processo como um todo, a gente divide a fotossíntese em duas fases, a fase clara e a fase do escuro. A fase clara, ela também é conhecida como fotoquímica ou luminosa, tá? E a fase do escuro, ela é conhecida como química ou de Blackman. Bom, primeiro, essa é uma referência às duas etapas que vão ocorrer no interior do cloroplasto, que a gente vai falar aqui da fotossíntese de células eucariotas, tá? De seres multicelulares, como é o caso dos angiospermas da vida. Beleza? Então, para ficar claro, a palavra fotossíntese significa produzir alguma coisa com a luz, com a ajuda da luz, com a energia da luz. Então, a fotossíntese, independentemente da fase ser clara ou a fase do escuro, ela acontece durante o dia. Beleza? Por que isso? Por que dividir? Porque a fase fotoquímica ou fase luminosa é aquela fase que vai acontecer em regiões do cloroplasto onde a luz vai incidir. E a fase do escuro ocorre em regiões do cloroplasto onde a luz não incide. Mas, porém, todavia, contudo, todo o processo se dá durante o dia. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho o cloroplasto, não é verdade? O cloroplasto, ele tem uma história muito bonitinha, né? Parecida com a história da mitocôndria. A mitocôndria é aquela organela top, né? E o cloroplasto é aquela organela top também. O cloroplasto, assim como as mitocôndrias, eles têm uma história muito antiga, né? Por quê? Tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria apresentam DNA próprio, produzem RNA, contém ribossomos, tem enzimas para replicar o DNA, para produzir RNA, né? E, por conta disso, eles são organelas, porém, eles têm uma autonomia com relação ao seu metabolismo. Que autonomia é essa? Eles independem do comando do DNA nuclear da célula para que eles se repliquem, por exemplo. Beleza? Então, tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria são organelas que, provavelmente, no início, né, nos primórdios lá da vida, tenham sido células autônomas. E, por um mecanismo de endocitose, uma célula pode ter, por acidente, endocitado a mitocôndria ou o cloroplasto. Por que a gente fala ou? Porque célula animal não tem cloroplasto, mas tem mitocôndria. Célula vegetal tem mitocôndria e tem cloroplasto. Beleza? Então, lembra dessa hipótese, né? Chamada hipótese endosimbionte, que tanto mitocôndrias quanto cloroplasto tenham sido organelas, tenham sido células autônomas e passaram a ser organelas após, né, um processo de endocitose. Tá joia? Qual a vantagem? Né? A vantagem para a célula que tem mitocôndria é que ela vai conseguir fazer a respiração celular. Então, ela vai conseguir utilizar o oxigênio disponível no meio para produzir
ATP. E a vantagem da mitocôndria é que ela vai ganhar uma relativa proteção, porque ela está no interior da célula, né? Então, para atingi-la, tem que matar a célula onde ela está. E ainda vai ter material disponível para que ela possa usar para sintetizar seus compostos, né? No caso do cloroplasto, ele vai produzir matéria orgânica, né, para a célula utilizar e vai ganhar proteção. Tranquilo? Então, vamos olhar o cloroplasto, o cara. Né? Vamos ver aqui. Ué, cadê? Ah, meu Deus. Achei. Às vezes demora. Tá meio complicado aqui, gente. Então, a gente tem a membrana externa, membrana interna, de natureza fosfolipídica, ambas as membranas, tá? Uma região chamada lamela, onde ficam apoiadas uma série de estruturas que você chama de tilacoides. No interior dos tilacoides, você vai encontrar as clorofilas, tá? Outra coisa, pelo fato deles ficarem empilhados, né, os tilacoides ficarem um em cima do outro, quando você olha, parece que tem várias moedinhas, né, dá uma ideia de várias moedas, uma empilhada sobre a outra. Daí o nome grânum, que é o conjunto de tilacoides. Grânum de grana, beleza? Lá, numa área chamada estroma, estão os ácidos nucleicos, ribossomo e as enzimas que vão participar da etapa do escuro. Então, a etapa do claro, ou fase do claro, vai acontecer no interior do tilacoide, porque lá estão as clorofilas, e a etapa do escuro ocorre no estroma. Então, a luz incide sobre os tilacoides, e no estroma a luz não incide. Então, vai rolar a etapa do escuro. Tá joia? Vamos lá? A fase do claro, ela vai ser dividida em dois momentos. Na verdade, os dois momentos que a gente vai falar aqui acontecem concomitantemente. Mas fica mais fácil, né, para você compreender se a gente separar esse fotossistema em dois momentos diferentes. Tá joia? Aí, olha só. Para que, né, ocorre a etapa do claro? Né? A etapa do claro ela vai acontecer para que haja produção de material que dê subsídios para a etapa do escuro. Por quê? A fase do escuro, ou etapa do escuro, como você quiser chamar, ela ocorre a partir de uma série de reações químicas, né? Promovidas por enzimas específicas. E essas reações, embora, né, sejam realizadas a partir da ação enzimática, né, da ação catalítica das enzimas, exige-se energia para isso. Então, essa energia, ela é oferecida pelo ATP. E o ATP é produzido na etapa do claro. Outra coisa é que o hidrogênio da água, ele vai ser oferecido para produzir a glicose na fase do escuro, mas ele vai ser obtido na fase do claro, que é o momento que a gente chama fotólise da água. Então, a água é quebrada, a luz incide sobre as moléculas de água e quebra, tá? E vai haver um aceptor de hidrogênio para carregar esses hidrogênios lá para a etapa do escuro. Então, a fase do claro, ela existe para que a etapa do escuro, a fase do escuro ou a etapa do escuro ocorra. Tá joia? Tranquilo? Ué, Chamon, e o oxigênio? O oxigênio a gente deixa para daqui a pouco. Vamos falar daqui a pouco. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. A fotofosforilação, né? Então, fotoluz, fosforilar, dá fosfato. Cíclica. Cíclica porque começa e termina no mesmo lugar.
Tranquilo? Então vamos ver. Fácil, galera, ó, tranquilão. A luz incide sobre a molécula de clorofila e a energia luminosa que incide ali excita 2 elétrons da clorofila. Esses elétrons vão sair da sua órbita natural e vão ser transportados por moléculas chamadas citocromos. Citocromos são pigmentos, né, proteicos que transportam elétrons que estão excitados, que têm uma energia, né, além da normal. Enquanto esses elétrons saltam, né, de citocromo a citocromo, a energia da luz que provocou o salto desses elétrons da sua órbita natural, ela vai sendo perdida e a célula aproveita para produzir ATP, para fosforilar uma molécula de ADP. Então, ó, ADP, adenosina difosfato. Tá? Se eu der um fosfato para o ADP, ele passa a ser adenosina trifosfato. Tranquilo? Então, essa energia desses elétrons aqui, ela vai ser perdida, né, enquanto eles vão saltando pela cadeia de citocromos, tá? Ela vai ser perdida e a célula vai aproveitar para produzir ATP. Quando esses elétrons voltarem ao seu estado energético natural, eles são devolvidos para a clorofila de origem, tá? Que é a clorofila A. Existem, perdão, 4 tipos de clorofila: clorofila A, B, C e D. Tá? A maioria esmagadora dos seres clorofilados utilizam a clorofila A e a clorofila B para fazer a fotossíntese. Tá? Algumas algas utilizam a clorofila C e D. Tudo bem? Mas existem algas que, embora, né, alga não é vegetal, correto? Cada um no seu quadrado, beleza? Existem algas que utilizam a clorofila A como fonte de captação da energia luminosa. Né? Então, a gente costuma dizer que essas algas fazem fotossíntese igual a gente grande. Tranquilo? E o que acontece? Nós estamos falando aqui de seres que fazem fotossíntese com a clorofila A e com a clorofila B. Tá? Outro detalhe interessante são os comprimentos de onda que a clorofila, né, tanto A quanto B, né, que essas clorofilas captam. Tá? Então, captam energia, né, nos comprimentos de onda, do azul ao vermelho e alaranjado. Tá? Na verdade, a preferência nacional é o azul, né, e o vermelho e alaranjado. Tá joia? Então, existe uma faixa em nanômetro, tá, que essas clorofilas absorvem luz com maior eficiência. Tranquilo? Então, voltando aqui para a fase do claro, a fotofosforilação cíclica, só há produção de ATP, mais nada. Só isso, moço, só isso. Ah, por que você não falou logo? Pois é, né? Eu fico falando um montão de coisa, só para perturbar, né? É que eu vou lembrando das coisas, né? Aí vou falando. Tá. Opa! Já é melhorzinho. Na verdade, são as 2 clorofilas que participam desse processo. Clorofila A e clorofila B. Só que aqui a gente está representando só o nome clorofila, né? Mas as 2 participam do processo concomitantemente. Por quê? O fóton luminoso, ele incide sobre as 2 moléculas de clorofila A, clorofila B, né? E aí, o que acontece? Os elétrons da clorofila que recebe, né, esse fóton luminoso, então, que seja a clorofila A, saltam igualzinho ao anterior. Passam pela cadeia transportadora de elétrons, eles perdem essa energia excedente e a célula utiliza para produzir ATP. Tá? Tranquilo? Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a clorofila B também é
seus elétrons são excitados, e aí o que vai acontecer? Os elétrons da clorofila B, eles são cedidos para essa molécula aqui, que é um aceptor de hidrogênio. Esses elétrons estão excitados aqui, tá? E eles estão ali. Eles eram de quem? Da clorofila B. Quando esses elétrons da clorofila A voltam ao seu estado energético normal, eles são entregues à clorofila B, restabelecendo o equilíbrio lá da molécula. E aí a gente vai ter a clorofila A ficou sem 2 elétrons e a clorofila B voltou ao seu normal. Tá tudo bem, meu bem, com ela. Beleza? E, além disso, o que a gente vai ter? O NAD fosfatado, que a gente chama NADP, com 2 elétrons excitados e ATP produzido por conta da energia dos elétrons da clorofila A. Ok? Ao mesmo tempo que essa loucura está acontecendo, a luz também incide sobre 2 moléculas de água, sobre a água, né? E aí 2 moléculas de água são quebradas e você vai ter cátion e hidrogênio para um lado e hidroxilas para o outro. Como o oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, então as hidroxilas quando saem, né, elas vêm puxando elétron com elas. E aí o que acontece? Os elétrons dessas hidroxilas estão ali, né, dessas que pegaram do hidrogênio, né, são entregues à clorofila A, que estava sem, lembra? Restabelecendo o equilíbrio da molécula. Esses cátions aqui são entregues ao NADP, que passa a ser NADPH. Pode? Pode. Eles estão com 2 elétrons, receberam 2 cátions de hidrogênio, tá tudo bem. Correto? E melhor ainda, porque cada hidrogênio que está aqui vai ter um elétron excitado pela luz. Beleza? Não é um hidrogênio qualquer. E aí, Chamon? E aí, as 2 hidroxilas, né? Vamos ver se eu consigo fazer aqui, gente. Vamos. As 2 hidroxilas aqui, ó. Ah, mas apaga, né? Vai apagar. Não vai adiantar. Elas vão se reorganizar e vão restabelecer. Não, errado. Peraí, vai apagar. Apague. Tá bom, vamos de novo. As 2 hidroxilas que estarão lá, né? Elas vão se reorganizar e vão restabelecer uma molécula de água e vai sobrar um átomo de oxigênio, que a gente chamou aqui, ó, no esquema de meia de O2. Beleza? Então, quando você fala assim, a fotossíntese produz 6 moléculas de oxigênio. Então, a fotossíntese produz o oxigênio molecular. Nessa situação aqui que a gente te mostrou, o que aconteceu? 2 moléculas de água sofreram fotólise, né? E aí ocorre o restabelecimento de uma e a disponibilização de um átomo de oxigênio. Então, para que haja a formação do oxigênio molecular, eu tenho que fazer isso aqui novamente. Beleza? Que aí, mais 2 moléculas de água são quebradas, e eu vou ter outro oxigênio que vai se combinar com aquele que já estava lá para produzir o O2. Tranquilo? Ah, então, Chamon, peraí. Numa conta rápida... Perdão, gente. Perdão, a alergia tá isso aqui comigo. Tá terrível, gente. Numa conta rápida, eu posso dizer assim que para uma molécula de oxigênio, 4 moléculas de água são quebradas. Sim, só que as 4 moléculas de água são quebradas e durante esse processo, 2 são restabelecidas. Viu só? Seria mais fácil? Seria, né? Mas não teria tanta graça. Não é verdade? Então, vamos lá. Fosforilação. Fosforilar, ZTP, utilizando a energia da luz. Foi acíclica, porque os elétrons da clorofila A não retornam para ela. Beleza?
A clorofila A volta ao normal, recebendo os elétrons que vieram da fotólise da água. Tranquilo? Então, fase do claro está completa. Produção de ATP, NADPH e O2. A água, ela é restabelecida, então ela não é considerada produto, né, galera? Tudo bem? Vamos lá. Tudo isso para rolar a etapa do escuro, que é uma etapa puramente enzimática. E se você reparou, o CO2 ele ainda não deu o ar da graça, mas vai dar agora. Ó. E... Caraca, chamou. Que é isso? Nada. Molinho ali. Fácil, fácil. Relaxa. Tá bom? A gente colocou aqui um esquema muito legal que te mostra a fase de fixação do CO2, ou o CO2 aparecendo pela primeira vez no jogo. Tá? A produção de açúcares, que vai culminar com a produção, com a produção da glicose, tá? E a regeneração da ribulose de fosfato, que vai ser, digamos assim, a molécula protagonista da fixação de CO2. Tudo bem? E eu disse para você que a fase do claro acontecia para viabilizar a fase do escuro. Então, olha aqui, ó. ATP. Vieram da onde? Da fase do claro. NADPH oferecendo, né, o NADP oferecendo os hidrogênios para que haja a produção do que ele está chamando aqui de açúcares. Tranquilo? Mas vamos por etapas. Observa que a fixação de carbono, ela se dá pela ação da ribulose com o CO2. Então, ocorre a produção de duas moléculas, né? Na verdade, gente, não são duas moléculas, não, tá? Isso aqui é um ciclo extremamente complexo, mas a gente vai mostrar as mais importantes. Esse é um ciclo chamado ciclo de Calvin, ou ciclo das pentoses, tá? Por quê? Porque a ribulose, ela tem 5 carbonos, olha aqui. Então, a gente já falou para você que moléculas com 5 carbonos são chamadas pentoses, tá joia? E aí, o ciclo de Calvin, ele é calçado em 2 momentos. Quais? Primeiro, o momento em que há fixação de gás carbônico para culminar com a produção de glicose. E o momento em que há a restauração, que aqui está escrito regeneração, mesma coisa, das moléculas de ribulose que iniciaram o processo. Tá? Então, é simples. Por isso que o ciclo de Calvin é chamado ciclo das pentoses. Tá joia? Então, vamos lá. Ribulose se combina com CO2, tem uma afinidade pelo CO2. Porém, quanto maior a concentração de CO2 ali para facilitar a vida da célula, né, melhor, né? Então, se em pressão baixa de CO2, existem algumas estratégias que a planta usa para que a eficiência fotossintética se mantenha, tá? Nós vamos por etapas, é verdade? Então, vamos lá. E aí, a ribulose reage com CO2, né? E os hidrogênios estão aqui, porque vieram na etapa do claro, produzindo 12 moléculas de aldeído fosfoglicérico, também chamado de PGA, tá? E cada molécula dessa tem 3 carbonos. Então, quando a ribulose fixa o gás carbônico
em moléculas com 3 carbonos, que é o caso desse esquema que eu estou te mostrando, você chama plantas desse tipo de C3. Tá joia? Tudo bem? Então, o que acontece? As plantas C3, elas acontecem, né, elas atuam numa disponibilidade de CO2 que pode ser reduzida em um determinado momento. E a estrutura que capta CO2 para a planta, né, é o estômato. Né? Então, o estômato, o que ele faz? Ele abre para que haja entrada de ar. Mas o estômato, ele é um anexo epidérmico, né? Por onde o ar entra e por onde a água sai, porque ele é responsável pela transpiração da planta também. Evento fundamental para que haja o movimento da seiva bruta, né? Estou falando de um angiosperma. Independentemente de ser um monocotiledônio ou um dicotiledônio, esses organismos, eles vão apresentar vasocondutores de seiva, né? E um desses vasos é aquele que transporta a água e os sais que são utilizados também, que serão utilizados lá na folha, né? No parênquima clorofiliano ou clorênquima, para que ocorra a fotossíntese, beleza? Então, a folha, ela é formada por uma série de tecidos, dentre eles um de revestimento aclorofilado, que é a epiderme, e abaixo da epiderme estão os parênquimas clorofilianos. E ali você vai encontrar os feixes vasculares, xilema, floema. Tudo bem? Então, na epiderme existem anexos epidérmicos, né, que são os estômatos. Esses estômatos, eles, por um processo muito importante, né, mas de mecanismo osmótico, né, pelo grau de turgor dessas células, que a gente não vai precisar falar agora, né, a gente pode falar quando falarmos de transpiração, movimento da seiva. Esses estômatos abrem e fecham. Então, o estômato aberto significa entrada de ar. Opa, CO2, fotossíntese. Porém, na contramão, sai água. Beleza? Então, a planta, com o estômago aberto, ela ganha CO2, mas ela perde água. Então, essa planta, se estiver num ambiente sem estresse hídrico, tá tudo bem. Perfeito? Ela vai ficar disposta ali num ambiente abrindo os seus estômatos e tá tudo certo. Correto? Tudo bem? Mas se a planta estiver no ambiente com pouca disponibilidade de água, fica difícil de manter o estômago aberto. Não é verdade? É ou não é? Então, essas plantas que fixam o gás carbônico em moléculas com 3 átomos de carbono, né, essas plantas C3, elas atingem o máximo, né, fotossintético, né, atingem o ótimo em radiações mais baixas, né, intensidades luminosas mais baixas, tá? E essas plantas, elas são conhecidas por vocês, né? Então, por exemplo, a gente tem o feijão, a gente tem a soja, correto? A gente tem o arroz, que são vegetais que fazem a fixação de carbono usando a via C3, tá? Vegetais adaptados a ambientes úmidos
e mais frios. Tudo bem? Agora, a gente também tem... Desculpa, gente, mas eu dei uma tossida e tive que dar... A gente também tem vegetais que vão utilizar a fixação, né, de CO2, que usam a ribulose, né, para fixação de CO2 em moléculas que não têm 3 carbonos. Moléculas que têm 4 carbonos. Tá? Essas plantas são chamadas C4. Elas são plantas adaptadas a ambientes mais quentes e ensolarados, né? E mais iluminados. Então, a gente costuma dizer que planta C4 é planta de sol, né? Porque é uma planta que vai atingir o máximo fotossintético em intensidade luminosa maior. Beleza? Tudo bem? Então, vamos lá. Aí, voltando aqui à fase do escuro, né? Quando o aldeído é formado, na verdade são 12 moléculas de aldeído, 2 delas vão ser usadas para produzir a glicose. Por quê? 3 mais 3, 6. Pronto, está pronta a glicose. Sobram 10 moléculas de aldeído. Essas 10 moléculas, elas vão restabelecer, elas vão regenerar a ribulose de fosfato. Porque se você parar para contar, facinho, até eu faço aqui, porque eu sou ruim dessa matemática. Tá entre nós, né? 5 vezes 6, 30. Né? E se você contar aqui, 12 moléculas de aldeído vezes 3, dá 36 carbonos. 6 eu usei para produzir a glicose, e os outros 30 carbonos, em 10 moléculas de aldeído, a planta vai usar para restabelecer a ribulose. Então, no final da fase do escuro, o que a gente vai ter? Uma molécula de glicose e as 6 de ribulose. Tranquilo? Tá pronto. Acabou. Beleza? Ai, chamou aqui nesse negócio de C3, C4, calma, a gente vai voltar a falar já já. Tá bom? Vamos lá. Nós colocamos aqui os fatores limitantes da atividade fotossintética. Bom, primeiro é a temperatura, né? E aí, ó, a gente sabe por quê. As enzimas que participam do ciclo de desculpa, tô eu crente que tô falando, já tô lá na frente na expressão celular, gente, perdão. As enzimas que participam do ciclo de Calvin, né, o ciclo das pentoses, que é a fase do escuro, aqui o nome tá rubisco, tá? É a mesma coisa que ribulose, tá joia? As enzimas que participam do processo, não só essa, né, mas todas que estarão ali participando do processo, são proteínas, perfeito? E como são catalisadores orgânicos, exigem uma determinada situação para que funcionem. Então, o que você vai ter? No máximo de 40 graus Celsius, a velocidade da fotossíntese atinge o ótimo. Isso aí, dependendo da planta, né? Dependendo da planta. Passou de 40 graus Celsius, as enzimas podem desnaturar. E aí a velocidade da fotossíntese vai cair, óbvio, né? Se desnaturam as enzimas que participam do ciclo de Calvin, vai ter fotossíntese como? Conta para mim. Não vai, né? Então tá jóia. Outro é a concentração de CO2, né? A disponibilidade de CO2 no meio gira em torno de 0,03%, né? CO2 atmosférico. Então, quando, melhor dizendo, você tem uma concentração baixa de CO2, você vai observar que a fixação desse CO2 no ciclo de Calvin, ela é baixa. Ó, lá no RDP, lá, né? Na ribulose de fosfato, tá?
À medida que você vai aumentando a concentração de CO2, a velocidade da fotossíntese vai aumentando até que as enzimas estejam saturadas de CO2. A partir daí, você vai ter a velocidade da fotossíntese acontecendo de uma maneira constante. Assim, é lógico que você não vai encher a planta de CO2. Toma aí, quanto mais CO2 é melhor. Não é assim. Por quê? Se as enzimas estão saturadas do gás, eles vão ficar ali dando mole ali, podemos dizer assim. E se eu tiver CO2 que não está sendo fixado, ele pode alterar o pH do meio. Porque se tiver água na área, vai reagir, vai formar o ácido carbônico, vai reduzir o pH. E aí, se o pH cair muito, pode alterar o funcionamento das enzimas. Tá? Então, isso aqui, né? Essa curva da eficiência fotossintética, mantendo uma constante, não é assim, né? É até um certo limite na concentração de CO2. Passou disso, tchau e benção. Tá? E a gente pode aproveitar tanto o gráfico de concentração de CO2 e de intensidade luminosa, tá? Para a gente poder voltar a falar sobre as plantas C3 e C4. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Uma planta C3, ela vai atingir o máximo de eficiência fotossintética numa intensidade luminosa mais baixa do que uma planta C4. Por quê? Porque para ela fixar carbono, ok, a C3, ela tem que estar com o estômago aberto. E, infelizmente, para ela, quando ela faz isso, ela perde muita água. Então, há um desequilíbrio nesse mecanismo. Perfeito? E aí, uma planta C4, o que ela faz? Ela fixa o carbono, o gás carbônico, em moléculas que têm 4 átomos de carbono. No caso, é o oxalacetato ou ácido oxalacético, que depois é convertido em ácido málico, tá? Que são moléculas que têm 4 carbonos. Tá joia? Essa planta C4. Mais eficiente. Beleza? Tudo bem? Eu não sei se eu falei, mas se eu falei, vou repetir, né? A planta C4, as plantas C4, você tem como exemplo a cana de açúcar. Beleza? O milho. Beleza? Tudo bem? Então, desculpa, eu estou olhando por causa da hora aqui, para não ficar muita coisa para vocês. Desculpa aí. Então, esses vegetais, eles fixam o gás carbônico em compostos com 4 átomos de carbono. Tá? São chamados plantas C4. E a eficiência fotossintética, ela é maior utilizando intensidades luminosas mais altas. Daí essas plantas seriam chamadas de plantas de sol. Beleza? Perdão. Existe uma outra planta, um outro grupo, que utilizam esses vegetais que a gente vai citar agora, utilizam tanto a VC3 quanto a VC4, e aí a gente não importa agora, né? Ou seja, fixam gás carbônico, tanto em moléculas com 3 carbonos quanto em moléculas com 4 carbonos, não importa, vai depender qual a espécie, e agora não importa. Só que eles fixam carbono, eles obtêm o carbono durante a noite. Então, esse tipo de vegetal, esses tipos, né, porque são os cactos, né, as suculentas em geral, as bromeliáceas, né, esses vegetais, eles usam um metabolismo chamado CAM. Tá? E essas plantas CAM, elas recebem esse nome porque o período
no qual elas vão fixar o carbono, na verdade, elas vão absorver o carbono, prender o carbono dentro delas, é durante a noite. Então, essas plantas CAM, elas abrem o estômago, os estômagos, que eu não tenho só, né, Marcelo? Durante a noite. Esse CO2 entra na planta, fica preso no ácido oxalacético ou no ácido málico, ácido oxalacético também chamado oxalacetato, e fica ali, ó. Por quê? Ele vai ficar quieto ali. Por que ele vai ficar quieto? Porque não tem luz. E a fotossíntese só acontece quando há luz. Beleza? Mas o estômago fica aberto, captando o CO2 à noite. E quando amanhece e a luz do dia dá o ar da graça, esses estômagos já estão fechados. O CO2 é disponibilizado para produzir, para ir lá e produzir a glicose. Então, observa que uma planta CAM faz fotossíntese durante o dia, como qualquer fotossintetizador. Ainda não inventaram, né? Um ser clorofilado que faz fotossíntese durante a noite. Ainda não inventaram. Beleza? Só que a maneira de captar o CO2, a maneira não, né? O período do dia em que eles captam CO2 é diferente dos outros vegetais que são apenas classificados como C3, como C4. Perfeito? C3 e C4 abrem os estômagos durante o dia, obviamente, dentro das suas limitações. Então, uma planta C3 submetida a uma intensidade luminosa muito alta, ela vai fechar o estômago, porque é mais seguro evitar a perda d'água do que captar CO2. Mas Chamon, o CO2 é matéria-prima para matéria orgânica. Mas acontece que se não tiver água, não faz nem fotossíntese, não faz mais nada. Então, desidratar é risco de morte. É ruim. Não é verdade? Nem você, nem a planta. Que é isso, correto? Nenhum dos dois. Então, o que muda numa planta CAM é o período do dia no qual os estômatos do vegetal vão se abrir. É durante a noite. Tudo bem? Uma planta C3, C4, que não são CAM, abrem os estômatos durante o dia, resguardando-se os períodos, né? Por exemplo, uma planta C3 não vai estar com o estômago aberto quando a intensidade luminosa está beleza para C4. Por quê? A planta C4 é chamada planta de sol. Por quê? A eficiência fotossintética é máxima em intensidade luminosa mais alta do que a de C3. Tranquilo? Fácil, né? É lindo, né? É ou não é? Então tá bom. Que isso! Então a gente tem um gráfico aqui que fala exatamente, né, da quantidade de CO2 consumida na fotossíntese. Na fotossíntese. Tá joia? Baseado na intensidade luminosa que a planta está submetida. Então, observa que a taxa de respiração, ela não muda. Por quê? A respiração é constante. O vegetal vai respirar 24 horas por dia, assim como você. Se tivesse 25 horas, ia respirar 25. Graças a Deus. Beleza? Mas, quando há luz, além de respirar, a planta vai fazer fotossíntese. E aí, o que a gente pode... Quais as observações que a gente pode fazer aqui? A fotossíntese produz matéria orgânica e oxigênio. E a respiração gasta matéria orgânica e oxigênio.
Perfeito? Então, a fotossíntese fixa CO2. A respiração produz. Então, quando a planta não está submetida a intensidades luminosas, ela só está respirando. Quando a planta passa a receber os primeiros fótons luminosos, ela vai começar a fazer fotossíntese. Porém, como ela está começando a fazer, ela fica no 0 a 0. Insiste 0 a 0, eu quero um. Tá. Por quê? O 0 a 0, por quê? Tudo que a planta vai produzir na fotossíntese, nesse ponto aqui, ela vai gastar na respiração celular. Por isso 0 a 0. Ah, se você quiser 1 a 1, também tá bom. Esse é o ponto que a gente chama de ponto de compensação fótico ou luminoso. A taxa de fotossíntese é igual à da respiração. Tranquilo? A partir desse ponto, a velocidade da fotossíntese aumenta, então a produção, a fixação de carbono é maior do que a produção dele. Trocando em miúdos para o seu irmão de 1 ano entender. A produção de matéria orgânica pela fotossíntese é maior do que a oxidação dessa molécula. Tudo bem? Na respiração. E claro que, dependendo da intensidade luminosa, a planta vai atingir o ponto de saturação lumínica ou luminosa. Baseado em quê? Baseado naquelas estratégias que a gente falou ainda há pouco com relação ao tipo de vegetal e a utilização e perda d'água. Tranquilo? Tudo bem? Aí a gente pode também fazer um parâmetro aqui. Então, vamos lá. Planta C3. Eu posso, com relação, né, a essa questão da intensidade luminosa e essa referência à perda d'água. A planta C3, ela é uma planta de ambientes frios e úmidos. Beleza? Ah, Chamol, quem são as C3 mesmo? Feijão, soja, arroz, algodão, são as C3. Beleza? As plantas C4, elas são plantas de ambientes mais quentes, né? Mais ensolarados. E elas não perdem tanta água. Tranquilo? Quem são essas plantas C4? A cana-de-açúcar, beleza? O capim, o milho também, né? São plantas C4. Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos lá. Eu falei cana-de-açúcar, falei, né? É tanta coisa, tanta... O cana-de-açúcar, milho, né? O capim, são plantas C4. As plantas CAN são plantas de ambientes secos e ensolarados, né? Então, se a gente pensa numa planta CAN, quando a gente diz que são plantas de ambientes secos, dá para entender por que elas abrem os estômatos à noite. Um bioma com essa característica, um bioma nosso, seria a caatinga. Beleza? E aí quem são? São as suculentas da vida, né? Os cactos, em geral, que fazem uma fotossíntese CAN. Tranquilo? Bom, né? Legal. Assim, a fotossíntese, assim, fantástica, né? Porque eu já acho que eu já falei para vocês que eu não sou muito pro lado do animal, né? Eu sou mais para planta, mas assim, é tão lindo, né, esse processo todo, que até Caetano Veloso se rendeu, né, à beleza da fotossíntese. Então, Caetano fez uma música, né, uma poesia linda sobre a fotossíntese, né? Ele falou, ó, luz, quando ele cantou Luz do Sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em cor, em vida. Olha, né? Conhece essa música?
Não conhece, que vocês têm bom gosto. Então, a luz do sol que a folha traga e traduz. Por quê? É na folha que há o parênquima clorofiliano ou clorênquima, ricos em cloroplastos e clorofila, consequentemente, que absorvem a luz. Ó, a folha traga, absorveu luz. E traduz em verde novo, em cor em vida, em forma. Então, em verde novo, que a folha traga e traduz. Por quê? A partir da produção da matéria orgânica, na fotossíntese, a planta terá condições de realizar o seu metabolismo. E com isso, terá energia para se reproduzir em verde novo. Beleza? Em verde novo, ou seja, produzir outros vegetais. Olha que lindo. Gostaram? Viu? Isso aí. Então vamos lá. Acabou. A gente vai falar da quimiossíntese, que é, primeiro, um processo utilizado por bactérias, né? Ai, perdão, moçada, vamos voltar aqui. Bactérias, tá vendo? Ferribactérias, nitrobactérias, sulfobactérias. E difere da fotossíntese pela energia que eles vão usar para fixar o gás carbônico. A energia utilizada pelos quimiosintetizadores é a oxidação de compostos inorgânicos. Beleza? Tudo bem? É claro que se você parar para pensar na biomassa, né, você vai entender por que a fotossíntese é mais vantajosa. Né? Para a gente, então, nem se fala. Aqui eu estou mostrando das bactérias que eu citei no slide anterior, eu dei prioridade para esses dois grupos aqui, que são as... Desculpa. Esse grupo Nitrobacter e Nitrosomonas, que são as bactérias lá do ciclo do nitrogênio. Beleza? Então, só para vocês lembrarem. Algum tempo atrás, a UERJ, na prova discursiva, ela pediu para você falar sobre esse tipo, da maneira como, né, os nitrosomonas e nitrobacter atuavam no ciclo do nitrogênio. Né? Então, para você dizer se era uma quimiossíntese e como que era. Simples, né? As nitrosomonas são aquelas que convertem amônia a nitrito. Essa conversão de amônia a nitrito é uma oxidação, tá? E aí ocorre a liberação de energia. Essa energia está aqui, ó. Essas bactérias utilizam para produzir sua matéria orgânica. Beleza? Então, a energia utilizada não veio da luz, logo é uma quimiossíntese. Veio da oxidação. As nitrobacter pegam o nitrito produzido pelas nitrosomonas e convertem o nitrito a nitrato. Durante esse processo, ocorre liberação de energia, que elas vão utilizar para produzir a matéria orgânica delas. Então, essa energia veio da onde? Veio da oxidação do nitrito. Logo, quimiossíntese. Beleza? Lembrando, a vossas senhorias, que o nitrato é a forma na qual a maioria esmagadora dos vegetais absorvem, conseguem obter o nitrogênio para a produção dos seus compostos orgânicos. Tudo bem? Dúvida? Não? Então, por hoje, é só. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Beijo com frutose e com afeto. Até lá. Até a próxima semana. Tchau, tchau.